Bem-vindos ao canal Ocidente Tradicionalista. Nesse vídeo irei começar uma série aqui no canal que é nomeada Livros que todo direitista deveria ler e disseminar. O primeiro livro que será discutido será Os Demônios, de Dostoiévski. Se gostar do vídeo, deixe seu like para incentivar o canal. Para quem não está inscrito, inscreva-se agora mesmo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser ver novos vídeos frequentemente, você pode fazer uma contribuição via Pix no endereço abaixo. Como esse é o primeiro vídeo da série, é preciso fazer alguns esclarecimentos antes de começar. O primeiro ponto é que, embora seja um review do livro, eu vou me esforçar o máximo para evitar os spoilers. Ou seja, eu vou tentar falar do livro em termos gerais, mas a verdade é que será impossível evitar algum spoiler. O meu objetivo será então evitar spoilers que possam fazer com que o leitor não aprecie totalmente o enredo dessa obra. Eu vou acabar falando de partes do enredo, mas sem entrar em especificidades ou entrar em detalhes sobre personagem X ou Y, se ele realizou tal coisa ou não. A discussão será mais centrada nos temas envolvidos e na análise geral sem focar em especificidades, como já foi bem dito. Obviamente, terei que dar um panorama inicial para que o leitor entenda do que se trata, mas isso será bem superficial e, quando possível, sequer irei mencionar qual personagem realizou tal ação. Bom, vamos agora ao que interessa. Primeiramente, é preciso dar um overview inicial da obra. Os Demônios foi um livro escrito por Fyodor Dostoiévski em 1872. A obra foi motivada por um episódio verídico, o assassinato do estudante Ivanov pelo grupo niilista liderado por Sergei Nechayev, em 1869. Essa obra era tão importante para Dostoiévski que, em uma carta para o seu amigo Apollon Maikov, ele deixou claro que não gostaria de apressar a conclusão de Os Demônios. Para quem não conhece a biografia do escritor russo, ele em várias situações teve que escrever às pressas porque estava com problemas financeiros e precisava do dinheiro urgentemente. No final da década de 1860, na Rússia, havia um nível excessivo de agitação política causada por grupos de estudantes influenciados por ideias socialistas e revolucionárias. Em 1869, Dostoiévski concebeu a ideia de criar um romance panfletário, se opondo a esses radicais. Ele se concentrou no grupo organizado pelo jovem agitador Sergei Nechayev, particularmente no assassinato de um ex-camarada, Ivanov, na Academia Agrícola Petrovskaya, em Moscou. Eu não vou entrar em detalhes sobre a vida de Nechayev, porque isso deixaria o vídeo excessivamente longo, mas apenas umas frases atribuídas a este jovem esquerdista serão suficientes para que o espectador tenha uma noção de quem ele de fato era. Abre aspas. Nossa missão é a terrível, universal e impiedosa destruição. Fecha aspas. Abre aspas. O revolucionário despreza a opinião pública. Ele despreza e odeia a moralidade vigente em todas as suas manifestações. Para ele, moral é tudo que contribui para o avanço da revolução, e moral é tudo que ficar em seu caminho. Fecha aspas. Abre aspas. O revolucionário não pode ter nenhuma amizade ou afeto, exceto por aqueles que provaram por suas ações que, como ele, eles estão totalmente dedicados à revolução. Fecha aspas. Se engana, contudo, quem pensa que essa obra é focada em extremistas e revolucionários violentos, que só existiam no passado. Dostoiévski, de forma incrível e talentosa, conseguiu não apenas prever os excessos da Revolução Comunista, que iria ocorrer apenas várias décadas depois, como também conseguiu criar uma vasta gama de personagens que simbolizam a geração e o caráter dos esquerdistas modernos, até mesmo no suposto civilizado Ocidente. O fato de o crime narrado no livro ter acontecido no interior da Rússia no século XIX é irrelevante. O que motiva os revolucionários a se comportarem daquela forma é algo atemporal, e o grande psicólogo Dostoiévski conseguiu produzir uma obra-prima perpétua. Para entender a brutalidade e a degeneração do socialismo revolucionário, era preciso fazer uma análise do niilismo ateu que estava tomando conta do país. Se uma cultura rejeita as velhas hierarquias e as velhas estruturas de poder, o que irá ocupar o seu lugar então? Se uma ideia que está sustentando uma civilização morre, outra fatalmente virá para preencher esse vazio. O problema é que essas ideias na teoria são muito diferentes de ideias postas na prática. E a ideia que estava começando a crescer de forma ameaçadora na Rússia do final do século XIX era o socialismo totalitário. Qual era a origem das ideias que sustentavam não apenas a cultura russa, mas a ocidental nos séculos anteriores ao século XIX?
Elas costumavam ver de valores religiosos, mas Dostoiévski, sendo o grande observador da natureza humana que era, viu que tudo isso estava começando a mudar. O racionalismo havia usurpado a crença na autoridade divina. Foi assim que a classe intelectual tomou a iniciativa e deu um passo à frente para se apresentar como os novos detentores da verdade absoluta. E estamos falando de uma situação que ocorreu quase um século antes das ideias de Gramsci se tornarem conhecidas e muito antes da escola de Frankfurt ter qualquer relevância no Ocidente. Veja essa parte de Os Demônios e veja se isso parece atual para você, caro espectador. Um revolucionário diz ao outro, abre aspas, você sabia que já somos tremendamente poderosos? Preste atenção, já fiz a soma de todos eles. Um professor que, com as crianças, ri do Deus delas, é alguém que está do nosso lado. O advogado que defende o assassino educado porque ele é mais culto que suas vítimas é um de nós. O promotor que, num julgamento, treme de medo de não parecer progressista o bastante é nosso. Você sabe quantos deles vamos conquistar aos pouquinhos por meio de pequenas ideias prontas? Fecha aspas. Que o comunismo foi criado por um grupo que não ligava a mínima para a condição dos operários, que só queria usar os insatisfeitos da sociedade como massa de manobra, pretendendo destruir a ordem vigente que era nociva aos interesses desse mesmo grupo, qualquer um que já estudou o mínimo de história sabe. Para quem quer saber mais, sugiro ler o livro 200 Years Together de Alexander Solzhenitsyn, mas essa obra não existe em português e só dá para achar na internet em inglês em sites de busca. O que faz Os Demônios de Dostoiévski ser um livro tão excepcional é, além da capacidade do escritor russo de entender a psicologia do ser humano, a inserção na obra dos mais diversos tipos de socialistas. O professor Stepan Trofimovich é um intelectual que nada produz e que vive sustentado por uma mulher. No fundo, ele é uma boa pessoa, mas apenas surfou na onda do socialismo para ganhar status social, mas no final das contas sempre foi um parasita. Ele não sabia o que estava fazendo e nem queria saber, contanto que a chamada revolução lhe fornecesse benesses. O seu filho, ao contrário, é um indivíduo extremamente mau e sedento de poder. Ele quer destruir a ordem vigente e não tem escrúpulos em passar por cima do que for necessário para avançar a sua agenda. Nesse caso, ele lembra muito os fundadores da ideologia. A dinâmica da relação de pai e filho serve para Dostoiévski demonstrar como o niilismo atua na mente das pessoas. O pai, ainda em contato com valores tradicionais, apenas entende ou finge entender as novas tendências, como uma luta contra a injustiça. Mas ele ainda tem freios morais e valores do passado. O mesmo não acontece com o filho. Os revolucionários velhos e novos então poderiam concordar que qualquer acumulação de riqueza ou poder tinha sido obtida por meios injustos. Essa é realmente a essência das coisas. Mas o que a geração mais velha não leva em conta é que todos podem concordar com o problema, mas cada geração terá uma visão muito diferente sobre como resolver esse mesmo problema. Os jovens não têm tantas restrições e nem sentem tantas obrigações com as tradições da cultura. Há neles um forte impulso para mudar o mundo, e o que começa como um apelo à igualdade rapidamente evolui para um apelo à violência, para destruir o sistema que mantém o poder por qualquer meio necessário. Não demorará muito então para que o filho do professor se estabeleça como um líder desta revolução, mas a tentativa de desmantelar a hierarquia pela força e violência leva ao desenvolvimento de uma nova hierarquia dentro da revolução, que é sustentada exatamente pela força e violência. Os freios e contrapesos do poder não existem mais, eles foram destruídos. O novo líder então se transforma em uma espécie de chefe da máfia, que acaba atacando um de seus próprios homens que ele acha que vai desertar. Apesar dessa visão utópica que deveria manter todos juntos, a portas fechadas, todos estão vivendo nesse estado constante de medo. Parece que ninguém é confiável, todos em todos os níveis estão tentando implicar outras pessoas para que possam provar sua própria lealdade à causa. A fraternidade e as ideias de camaradagem existem apenas no discurso, com a ausência dos valores tradicionais e o avanço do socialismo. O que sobra são apenas hienas desconfiadas e prontas para atacar umas às outras, caso apareça alguém para tomar o seu espólio. Além de Stefan Trofimovich e seu filho, há vários tipos de socialistas que parecem ter saído de um portal do tempo presente para a Rússia do século XIX. Há a mulher rica de alta sociedade que quer seguir as novas tendências e parecer moderna e descolada. Há oportunistas querendo subir de vida, pseudofilósofos, psicopatas, estupradores, pedófilos, entre toda a escumalha possível.
Todo esse lumpen proletariado como defensores de valores supostamente bons e fraternos, algo que é obviamente uma mentira. Há inclusive um socialista que está encarregado de recrutar novos membros entre os criminosos e as prostitutas. O terrorista que em Os Demônios de Dostoiévski ateia fogo a uma favela, matando uma porção de pobres coitados para produzir uma revolta contra o governo, personifica a essência do movimento revolucionário, a visão de um futuro hipotético a ser alcançado mediante não sei quantas causas intermediárias, sobre as quais ele não tem o menor controle. Dá a ele no presente a autoridade de trucidar aqueles mesmos que, hipoteticamente, seriam os beneficiários maiores desse futuro. Aqui no Brasil mesmo, o espectador já deve ter presenciado o que eu chamo de empatia seletiva dos esquerdistas. O que eu quero dizer com isso? Se uma determinada lei ou programa vai favorecer os grupos que os esquerdistas pretendem defender, mas quem irá ganhar os louros dessa ação são políticos inimigos, então todos se juntam para evitar que tal projeto avance. Isso ocorre em ações políticas e até mesmo em questões culturais, como aconteceu recentemente com o boicote da esquerda do filme Som da Liberdade. E o que quer dizer de empatia sobre ataques verbais e mesmo ataques físicos que colocam em risco a vida de um inimigo político? Você já deve ter visto como isso é justificado toscamente com ideias como ele fez por merecer em situações similares. Quando atentados contra a vida de um opositor acontecem, eles chegam até a criar teorias de conspiração de que o ataque foi inventado para que quem sofreu o dano se beneficiasse politicamente disso, em uma projeção doentia de algo que eles adoram fazer. Quando um dos seus é morto ou sofre um ataque que muitas vezes é motivado por sua própria forma degenerada e tola de enxergar o mundo, eles inventam uma grande conspiração e um assassinato mesmo que não exista nenhum dado comprobatório. A morte de um suposto traidor ou de um ex-camarada que passa a ser descartável quando não segue a causa parece muito com o caso do Celso Daniel que ocorreu aqui algumas décadas atrás. É sempre a mesma mentalidade revolucionária e niilista que faz com que as pessoas se comportem de forma doentia e degenerada. Além de fazer um retrato perfeito das mais diversas personalidades revolucionárias, Dostoiévski aborda outros temas como suicídio, ateísmo e filosofia nihilista. Ele escreveu a Maikov que o tema principal de seu romance era, abre aspas, aquele pelo qual, consciente e inconscientemente, fui atormentado durante toda a minha vida, a existência de Deus, fecha aspas. A tensão entre crença e descrença e as palavras e ações da maioria dos personagens parecem estar intimamente ligadas à posição que assumem nessa luta. Dostoiévski via a crescente taxa de suicídio na Rússia como um sintoma do declínio da fé religiosa e da concomitante desintegração de instituições sociais como a família. Ele previu séculos atrás que o país iria estar no top 10 de suicídios no mundo todo. A autodestruição como resultado do ateísmo ou perda da fé é um tema importante em Os Demônios, e lembra ainda a metáfora do porco possuído pelo demônio em uma das epígrafes. O suicídio de um personagem no final do romance só é totalmente compreendido com referência a um capítulo censurado, em que um personagem comenta sobre suas ações mais podres do passado. Por esses e outros temas é que Os Demônios era o livro que Lenin mais odiava, pois é um retrato perfeito da mente comunista. Essa obra é tão potente que chega a ser surpreendente como ela não é disseminada e usada como arma cultural pela direita com criação de minisséries e assim por diante. Para concluir, gostaria de dar um conselho para quem quer ler esse livro. Quem quiser ler essa obra, que compre o livro pela edição que está no link da descrição. A versão mais popular no Brasil é escrita por um tradutor socialista totalmente enviesado. Não apenas o prefácio é péssimo e não passa de uma interpretação tosca e falsa do que Dostoiévski pretendia, como várias partes são suavizadas e mesmo um capítulo mais sombrio e sujo dos crimes dos revolucionários é simplesmente apagado. O Olavo de Carvalho já tinha alertado, e embora eu não fale russo, quando comparei a versão que ele mencionou com uma versão americana, ficou claro que ele tinha razão. Para quem entende inglês e gosta de ler pelo computador, há várias formas de encontrar versões boas pela internet. Agora, quem quer ler o livro físico em português, evite a versão mais popular e prefira a que está na descrição.